Bom, então nessa parte nós vamos resolver um problema simples, tá? Esse é o problema do Haliday-Resnick, nona edição, volume 1, capítulo 2, problema 03. Diz o seguinte: um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km a 60 km por hora. Qual é a velocidade média do carro durante este percurso de 80 km? Suponha que o carro se move no sentido positivo de x. B. Qual é a velocidade escalar média? C. Trace o gráfico de x de t, trace o gráfico de x em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Bom, a primeira dica é tentar entender o problema em termos de uma pequena figura. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A partícula está aqui, né? O carro está aqui, ele anda 40 km e nesse intervalo ele vem com uma velocidade de 30 km por hora. Né? Então, essa distância aqui é de 40 km. Tá? Depois disso, ele vai percorrer outros 40 km por hora, mas dessa vez a 60 km por hora. Então, ele saiu daqui, chegou aqui, aí agora ele vai percorrer a mesma distância. Então, de novo, ele vai percorrer 40 km, tá? Só que dessa vez, a velocidade dele vai ser de 60 km por hora, certo? Aí, o que é que ele quer saber? Qual é a velocidade média do carro? Ora, a velocidade média é a distância total dividida pelo tempo total, certo? A distância total, nós sabemos que é de 40 mais 40 quilômetros, não é isso? Mas nós não sabemos o tempo total. A única coisa que nós sabemos é que no primeiro trecho ele foi a 30 km por hora e no segundo trecho ele foi a 60 km por hora. Ora, mas se nós sabemos as velocidades nos trechos, nós podemos calcular o tempo de cada trecho, né? Vamos supor que ele levou um tempo T1 nesse primeiro percurso e um tempo T2 no segundo. Então, nós podemos calcular T1 e T2 e assim dividir a distância total pelo tempo total. Então, quem vai ser o tempo T1? Ora, o tempo T1 vai ser, lembrando, né? Que é a velocidade média, ΔX sobre ΔT. Como ele foi uma velocidade constante de 30 km por hora, então o ΔT, o nosso T1, vai ser o ΔX, que é 40 km dividido pelos 30 km por hora. Bom, eu posso até fazer assim, né? Para ficar um pouquinho mais organizado. Nós podemos dizer o seguinte, que o T1 é igual ao ΔX1 dividido pelo V1, tá bom? Que vai dar os 40 quilômetros dividido pelos 30 quilômetros por hora. Então, eu vou deixar aqui o 40 sobre 30. Das unidades, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso aqui é um K, tá? Então, bom, os quilômetros vão embora, nós vamos ter que T1 é igual a 4/3 da hora. O cálculo de T2, como é que a gente vai fazer o cálculo de T2? Bom, vai seguir o mesmo raciocínio, basicamente ele vai ser o ΔX2 dividido pelo V2. O ΔX2 também é de 40 km, o V2 já é diferente, é de 60 km por hora. Então, eu corto aqui, ficou 4 sobre 6. De novo, quilômetros vezes o inverso da segunda vai ser hora dividido por quilômetros. Né? Os quilômetros vão embora. Se eu dividir por 2, aqui dá 2, aqui dá 3. Então, nosso T2 ficou 2/3 da hora. Beleza, como é que eu vou fazer para obter a velocidade média? Eu vou jogar nessa fórmula aqui. A velocidade média vai então ser obtida por essa fórmula aqui. ΔX total, que é os 80 km, deixa eu ser explícito, ΔX1 mais ΔX2, dividido por ΔT1 mais ΔT2. Isso vai dar 40 mais 40, ambos são quilômetros,
dividido pelo delta T1, né, que eu chamei de T1 aqui, que ficou 4 terços, mais 2 terços, né? E o que é isso aqui embaixo? É hora, certo? Então, isso aqui vai ficar 40 mais 40 me dá 80. Eu vou fazer a sominha explícita aqui embaixo, tá bom? Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2 quilômetros dividido por hora. Então, fica 80 dividido por 4 mais 2 é 6, dividido por 3 quilômetros por hora. Bom, eu posso dividir o 6 por 3, que vai dar 2. Então, eu vou ter 80 dividido por 2, o que vai me dar, no final das contas, 40 quilômetros por hora. Isso é a resposta do item A, tá bom? Isso foi o item A. O item B, ele pede a velocidade escalar média. A velocidade escalar média é igual a 40 km por hora, igualzinho. Por quê? Porque na velocidade escalar média, a única coisa que eu tenho que considerar é a distância percorrida. Por exemplo, se o objeto tivesse ido e voltado para o mesmo ponto, a velocidade média final seria 0, porque ele foi e voltou. Mas a velocidade escalar média seria a distância total percorrida na ida, mais a distância total percorrida na volta, né? E isso dividido pelo tempo. Né? Mas aqui nesse caso, como ele permanece no mesmo sentido, a velocidade escalar é igual, né? A velocidade escalar média é igual à velocidade média. Bom, por último, ele quer que a gente trace o gráfico de x em função do tempo e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Bom, vamos lá, vamos traçar o gráfico, né? Bom, a gente tem algumas informações que a gente já calculou, né? Mas deixa eu fazer aqui desenhar o eixozinho x, o eixozinho dos tempos e tal. Então, isso aqui é x, isso aqui é t, tá bom? E eu vou dizer que isso aqui é 1, 2, 3, pronto. Isso aqui é 20 km. Então, isso aqui é 20, isso aqui é 40, isso aqui é 60, isso aqui é 80. E o nosso x, ele está em quilômetros. Então, aqui eu tenho x em quilômetros. Tá, o tempo, deixa eu só dar uma olhadinha. Ele levou um tempo total de 2 horas. Então, eu vou chamar isso aqui de 1 hora, isso aqui de 2 horas. Ou, como eu posso fazer do mesmo jeito do eixo x, eu vou tirar a unidade daqui e vou dizer que o tempo está em horas, certo? Então, no primeiro trecho, ele percorreu uma distância de 40 km, levou 4 terços de hora. 4 terços de hora é 1 hora são 60 minutos, então dá 4 vezes 20 minutos, então dá 1 hora e 20. Então, nos primeiros 40 minutos, ele levou mais de 1 hora. Levou 1 hora mais 1 terço, mais ou menos. Então, vai aqui, esse é o nosso primeiro ponto, né? Eu vou marcar esse ponto aqui. Por que esse ponto tá aqui, né? Porque em t igual a 0, ele estava lá na origem. E depois, em t igual a 4 terços, ele está, né? Em t igual a 4 terços, ele está na posição x igual a 40. Aí, depois a segunda parte, para a segunda parte ele precisa de 2 terços de hora, de tal forma que, como ele já tinha levado 4 terços de hora da origem, ele vai levar mais 2 terços e vai chegar, né, o tempo total vai ser de 2 horas. Então, esse ponto aqui, para chegar nesse ponto, ele vai levar 2 horas. E esse ponto corresponde, se ele andou primeiro 40 e depois mais 40, corresponde a 80 km, né? Então, tá aqui. Esse aqui é o gráfico, mais ou menos, uma vez que ele foi com velocidade constante. Como é que eu vou achar a velocidade média? A velocidade média, pessoal, vai ser o ΔX total, ou seja, nós vamos considerar que ele sai lá da origem e vai até o ponto final. Então, qual foi o ΔX total? Foi isso aqui. ΔX, que no nosso caso é 80 km. Quem foi o ΔT total? Ora, foi isso aqui, as 2 horas.
Quem é a velocidade média? Δx dividido por ΔT. 80 quilômetros dividido por 2 horas, que vai nos dar 40 quilômetros por hora. Você também pode simplesmente calcular a tangente desse ângulo θ. Quem é a tangente de θ? Ora, é o cateto oposto, 40 quilômetros, dividido pelo cateto adjacente, que vale 2 horas, tá? Tangente de θ. É isso aí, pessoal.